Oremos a Deus. Soberano Deus, eterno, poderoso Pai, estamos uma vez mais em Sua presença, tributando ao Senhor toda a honra e toda a glória, pedindo ao Senhor que esteja presente nesta hora, nos dando, Senhor meu Deus, a Sua graça, a Sua virtude, para juntos aprendermos mais do Senhor. Estenda Suas mãos, meu Pai, sobre esta casa, sobre este lugar, sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos tomar o nosso assento. Nós terminamos a questão do galardão dos vencedores? Ou ainda faltaram? Confere para mim, por gentileza. Parou na onde, né? Estrela da manhã? Continuação. Sobre a pedra branca já falou, né? Apocalipse capítulo 3. Para vocês dois, vocês não vieram na passada, né? Nós falamos sobre o galardão dos vencedores, ainda no Tribunal de Cristo. Vocês pegaram uma aula do Tribunal de Cristo, né? Então, no Tribunal de Cristo, vai ser recompensado os cristãos vencedores e vai ser disciplinado os cristãos perdedores. Essa parte, vocês sabem, né? Uma das recompensas são as coroas. Então, existe 4 coroas que vão ser coroados todos aqueles que são vencedores. Amém? Todos que passaram pela terra e venceram, receberam coroas. Por isso que Jesus tem uma coroa hoje. Porque ele passou pela terra, ele venceu e recebeu uma coroa. Nós lemos um texto de Apocalipse capítulo 4, abre lá, Apocalipse capítulo 4, e o verso de número 10, que diz assim, ó: os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, esses 24 anciões são pessoas que venceram, passaram pela terra, venceram, foram coroados, e quando eles estavam diante do trono do Cordeiro, eles ofereceram a sua coroa, dizendo assim: eu fui vitorioso, mas o mérito da minha vitória é toda sua. Tirou a coroa e lançou sobre o trono de Deus, sobre o trono do Cordeiro, aliás. Tá bom? No material, para eles marcarem aqui a primeira coroa dos vitoriosos. Então, são 4 coroas no mínimo, tá? A primeira é coroa incorruptível. O texto, por gentileza. 1 Coríntios.
Então, para vocês dois, esta é a primeira coroa. Coroa incorruptível. Segunda. A passagem, por gentileza. Primeira Pedro. Terceira coroa. Texto. Não. Crônica é o seu trabalho, o seu trabalho não é vão no Senhor. É que você ia procurar esse texto, eu lembro dessa hora. Como é que é? Quarta coroa. Tá? Essa aí é Timóteo. É primeiro ou segundo? Então, ó, quando a Bíblia diz assim, ó, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, não está falando da salvação, está falando da recompensa pelo seu trabalho. Porque essa recompensa, ela pode ser arrancada de você. Sua salvação, não. Por exemplo, se você tiver uma vida toda de fidelidade, mas terminar a vida sem se arrepender de um pecado capital, roubaram sua coroa. Entendeu? Levaram sua coroa embora. Mostra para mim o texto aqui. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Quem sabe onde está? Por aí mesmo. Não é 20 não. Mas é o 3. Apocalipse 3. Eis que vem sem demora, guarda o que tens para atender como tu 3:11. 3:11? Vocês não ficar... por começar lá do 6, né? Então, uma das recompensas, ou um tipo de recompensa, no tribunal de Cristo, é a coroa. São 4 coroas diferentes. Uma coroa da vida, já uma coroa incorruptível, uma coroa de glória e uma coroa da justiça. Tem uma quinta coroa aqui, que é a coroa da alegria. Só que no texto, né, que fala da coroa,
respeito dela, por isso que eu não a coloquei aqui, mas muita gente coloca essa quinta coroa, que é a coroa da alegria. E ela tem uma coisa especial, porque ela é dada só para os ganhadores de almas. Então, a coroa da alegria, se você quiser colocar aqui, quinta coroa, coroa da alegria, é uma coisa nova já, que é dada para os ganhadores de almas. A segunda, vamos evoluindo aqui, a segunda classe, vou deixar aquelas dos vencedores por último, tá? Para a gente fazer junto. A segunda classe de recompensa do Tribunal de Cristo é a glorificação do corpo. Então, a primeira parte das recompensas são as coroas. A segunda parte, a glorificação do corpo. Não estou seguindo uma ordem lógica, só estou falando da totalidade dos galardões. Abra comigo em 1 aos Coríntios. Capítulo de número 15. Primeiro, Primeiros Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 38. Posso ler? Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra a dos peixes e outra a das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua.
Outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará incorrupção. Semeia-se em ignomínia ou vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se em corpo natural, ressuscitará em corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. O que nós entendemos com essa passagem? Que o brilho do corpo, depois do tribunal de Cristo, será diferente um dos outros. Aquilo que está no nosso interior vai aparecer no nosso exterior. A glória que hoje nós carregamos dentro de nós, depois que passarmos pelo tribunal de Cristo, esta glorificação transcenderá as entranhas do corpo e ficarão visíveis. Para que possamos entender isso, o apóstolo Paulo usou o exemplo do sol e da lua. Olha o brilho do sol e olha o brilho da lua. Não bastante, ele não usou apenas o brilho do sol e da lua, ele revelou acerca das estrelas, que uma estrela difere da outra em glória. Então veja, quem hoje é um grande portador da glória de Deus no seu interior, naquele dia será revelado através da iluminação do seu corpo. Quem hoje não contém a glória de Deus, não renunciou à sua vida pecaminosa, não renunciou às suas coisas naturais, aquilo que está dentro vai aparecer. Vocês estão entendendo? Então nós chamamos esse processo de glorificação do corpo. Mas é bom diferenciar glorificação de transformação, tá bom? A transformação acontece antes do arrebatamento, no momento da ressurreição. O que é mortal se reveste da imortalidade. O que é corruptível se reveste da incorruptibilidade. Isso aqui é a transformação. Dará apenas no tribunal de Cristo. Tá bom? O corpo transformado de Jesus, que é o corpo ressurreto, ele comia pão e atravessava parede. Esse corpo é o corpo transformado. Mas o corpo glorificado de Jesus, lembra da transfiguração do monte? Como que era? Que os discípulos não puderam olhar para ele, porque a glória era semelhante ao sol, eles tampavam o olho. Aquele lá é o corpo glorificado. O corpo glorificado é o de Apocalipse, que não tendo palavras para revelar como que ele era, o apóstolo João falou assim: os pés semelhante a um latão reluzente tirado da fornalha, as roupas brancas como alva lã branca, seus cabelos brancos como a neve, a sua voz era a voz de muitas águas, de cachoeiras de água, os seus olhos como chama de fogo. Aquele lá não é o corpo transformado, ressurreto. Aquele lá é o corpo glorificado. Agora, o corpo glorificado só vai receber quem tiver obras e for vitorioso no tribunal de Cristo. Porque quem não tiver obras vai ter apenas o corpo ressurreto.
para receber a punição das suas más obras. Você entendeu que vai ter duas crasses? Uma de um corpo glorificado, reluzindo, como estrela, como lua, como sol, e vai ter uma classe que não vai ter a glorificação, só a ressurreição. Tá claro aqui? A Esther a Esther, a Andressa e a Jenny estão vendendo rifa. Tá aparecendo aqui, ó. Você recebeu um Pix de R$10. Você recebeu um Pix. Assim é gostoso trabalhar, não? Eu vou ali numa aulinha, aparece aqui, o sorriso brilha. Eu vou ali numa aulinha. Graças a Deus, né? Deus é bom. Deixa eu ver se eu acho aqui um texto. Alguma pergunta a respeito disso? Pode perguntar, Jean. Se eu não souber, eu chamo os universitários. Quando Paulo escreveu a carta em Coríntios aqui, pastor, já tinha Apocalipse? Quando Paulo escreveu aos Coríntios? Não lembro. Mas se tivesse, ele não tinha acesso ainda. Não, porque Apocalipse foi feito mais ou menos 90 anos depois da morte de Cristo. Só que eu não lembro quanto tempo que foi a carta de Coríntios. Aqui, por exemplo, aqui não tem inspiração nenhuma na Apocalipse, direto inspiração de Deus. Direto do próprio Deus. Pastor, Oi. João morre na ilha? João morre na ilha. Mas antes, não sei se foi antes, ele morreu depois, um novo governo assume e para a perseguição, né? Sim. Eu acho que eu vi algo há muito tempo, aí eu depois É que vai até Nero, que bota fogo na cidade, lá por volta do ano 70, né? Queima Jerusalém toda. Passaram um período grande sendo perseguidos. Tô querendo achar aqui, mas não tô conseguindo, não tô lembrando. Que fala da glorificação do corpo também em Daniel, sabe? Bom, depois eu mando lá no...
Eu não vou achar assim as pressas. Né? Às vezes o texto está no olho da gente sim e passa desapercebido. Daniel 12. Quatro? 12? Os entendidos, pois, resplandecerão, como os cantores do firmamento. E os que há muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Qual que é? Daniel 12, 3. Recente. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam justiça como estrelas para sempre e eterna. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até que, ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois deste lado à beira do rio e outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao filho do homem vestido de linho que estava sobre as águas: não vamos ficar só com o 3, né? 3 e o 4. Olha que no 10 subiu. Muitos serão glorificados e embranquecidos. Será que é a mesma coisa? Pode ser. E provados, mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios estenderá, mas os sábios entenderão. Só o 3. Não, mas já dá para comprovar, né? Que a diferença do corpo um dos outros. Então, antigamente, as pessoas falavam assim, ó, tem que trabalhar para Deus, porque vão colocar uma pedrinha a mais na sua coroa. Aí uns falavam assim, mas como que vai carregar esse peso de tanta pedrinha que vai acrescentando na coroa? Hoje nós sabemos que são coroas diferentes, vai mudando a forma da coroa, né, o brilho da coroa. E agora nós temos uma segunda classe, que é a glorificação do corpo, que vai reluzir diferente um do outro. Amém? Então aquilo que está, é preciso enfatizar muito bem, irmão, aqui, ó. Aquilo que está no interior hoje, ele vai ficar visível no exterior amanhã. Tem pessoas que vão ter o corpo glorificado, tem pessoas que vão receber uma glória para o seu corpo, porém outros vão receber uma vergonha no seu corpo. Porque imagine só, o próprio Cristo chamou alguns de sepulcros caiados, que eram belos por fora, mas feios por dentro. Imagine só na ressurreição como se dará. Aquilo que está no interior vai aparecer. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Deixa eu achar lá. Perdão. 2 Coríntios. Capítulo 5.
5:1. Nós vamos chegar até o 10. Calma. Posso ler? Ó. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, sem glória, como Adão. Entendeu? Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então isso aqui, ó, o mortal vai ser totalmente absorvido, submerso pela vida, pelo aquilo que é celeste. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos neste corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausentes, ou seja, quer transformados com o corpo de glória, quer nesse corpo, porque nesse corpo nós estamos ausentes daquilo que ele é verdadeiramente. Entenderam aqui? Olha lá, aonde que isso vai acontecer? Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio dos corpos, ou bem ou mal. Amém? Nesse versículo aqui você entende que você vai receber só galardão lá? Não está claro aqui que vai receber ou o bem que fez ou o mal? Está muito claro, né? Então, ou é galardão ou é disciplina. Galardão para quem tiver a glória dentro, disciplina para quem for um sepulcro caiado. Isso aqui, irmão, tá falando para crente. Tribunal de Cristo não é para ímpio. Tribunal de Cristo é para crente. Pode. Tá entendendo? Como que vai ser naquele dia? Então é sério. Quando a gente fala assim, ó, salvação não se perde, dá a entender não uma liberdade, mas uma libertinagem total. Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, né? A primeira impressão que se tem é: a salvação não se perde, uma vez salvo está sempre salvo, beleza. Não posso fazer o que eu quiser? Primeiro, essa afirmação já revelou o coração. Tem má intenção. Exatamente.
Claro, Você está querendo pular Sinal fora. de não estar salvo. pode ser um grande sinal de que ainda não está salvo. É verdade. Exatamente. Mas agora é pior do que isso. Porque agora você não vai mais cair nas garras do diabo, mas quem vai te tratar é o próprio Deus. Terrível é cair na mão de Deus. De Deus. Quem pode tirar? Tá vendo? O inimigo de Deus salva nós agora. Mas essa aula não vamos deixar ninguém triste com a condenação, nem com a disciplina do tribunal. Vamos deixar todo mundo alegre com a recompensa. Aquela passada, tá vendo que vai ter Aquela aula que o senhor leu aqueles versículos lá. Aquela outra que, ó, que foi lembrar, não sei quem, o fofoqueiro não vai, não sei quem, porque isso aqui, eu já sabia que você vai desse jeito, eu fiquei difícil. Não vai ninguém. Não, né, como que é? Se eu já pensei, já peguei. Ela vai fazer as leis. Aquele- Algo que eu sempre tenho. Eu acho que quanto mais tiver perto da volta de Jesus, quanto mais as pessoas demorarem para aceitar a Cristo, para conhecer o Evangelho, vai ser mais difícil a pessoa conseguir. Sim. Porque tem o processo. Entendeu? O Aham. processo de conservação. Tem pessoas que entram naquela processo, conseguem se enfrentar com mais facilidade, tem gente que não vem. Então, assim, as pessoas que acreditam em história, em coisas antigas, que cresceram, ouvindo outras coisas, elas vão ser não, Jesus é tudo muito novo. Aí vai ser muito fácil essas pessoas pensarem. Sim. Então, eu falo assim, quanto mais essas pessoas demoram para vocês ajudarem, mas Jesus não deixa, isso vai demorar ainda para vir. Mas saiba sobre ele agora, tenta, eu falo sempre para você, tenta conhecer Jesus. Os tempos. De Deus agora, porque se você deixar para mais velho, eles não vão conseguir, gente. Porque eles são enganados por falácias, por qualquer coisa. Ó, vamos falar de uma coisa. Por exemplo, uma música que lançaram agora. Aue, o nome da música. Você pode ver, é uma música que está sendo desenvolvida no segmento evangélico, mas é uma música que tem dois lados. Claramente você vê uma menção a religiões afro-brasileiras na música. Aue é confusão, barulho, bagunça. Aí a música fala assim, foi aí que o Zé entrou. E a Maria rodou. E a Maria rodou. Maria rodou na onde, rapaz? Se eu não me engano, algumas dessas vertentes também nos alguém como Exatamente. Então, é uma música que está sendo lançada para os crentes. Então, mas tem que ficar muito desligado para ver, pastor, porque a minha já falou, né? Muito claro. Irmã, mas muita gente, não dá nada não. Aue, o nome é Aue, a fé ganhou. Eles quiseram usar esse nome já para chamar a atenção. Sim, um tatuado assim. Você viu como é que ele fala? Ele falou assim, ele procurava um certo tipo, e é realmente. Aí ele fala assim, o Zé entrou, e todo mundo viu, ele falou, realmente. Claro. Todo mundo via, quando ele procurava, eu via. Nossa, ele fala muito isso, explica aquela coisa, vou chamar de você mostrou, eu já fiquei.
É terrível. Mas é a verdade. É a verdade, eu já conversei com vários. O senhor viu uma outra para uma música do cinema, algo aí? Sim. A música tem tudo, tem homem e mulher. E tem até. Mas quando nós era criança, minha mãe foi hoje eu não entendeu, eu estava lá, certo? Mas quando a gente era criança, a minha avó, gente, carnaval de Deus, demônio da solta, só que eles falavam do jeito dele, do linguajar dele. Eu ia que a gente falava mesmo, então as coisas a gente tinha medo, mas o demônio da solta, na época do carnaval, a gente todo, ela falava que todos os demônios estão soltos, não é católica, mas eles já tinham essa. Carnaval quer dizer festa da carne. Festa da carne. Dentro da carne, né? Porque o carnaval, todo mundo já planeja fazer tudo errado, né? As pessoas falam assim, eu vou lá só dançar. Não, a maioria já planeja fazer errado. Agora você imagina, depois do carnaval, quantas famílias que não foram destruídas? Quantos homens e mulheres que vão pensar, puxa vida, o que eu fiz, hein? O 3, Covid 4 talvez dias. foi depois do carnaval que veio aquela pandemia lá. Né, no Brasil entrou, exatamente. Durante a pandemia, durante o carnaval, a pandemia estava Lá, ó, mas não deixaram tirar, né? não deixaram, não tem carnaval. Aí lembra a encenação que vocês aí, mas é o quê? E o diabo era vencedor, Não vou falar que é a Gavião ainda fiel, não. É porque o ele chegou no Brasil como país do carnaval, né? O Alex, eu falei pra ele hoje, eu falei, de ontem, eu tinha uma cabeça. Então, tudo isso aí é questão do misticismo religioso. Eu vou falar uma coisa, irmão. Eu glorifico a Deus por esses estudos de quinta-feira e pela quantidade de pessoas que vêm. Porque eu vou te dizer a verdade, juntar 10 pessoas, 15 pessoas para falar Bíblia, que nem nós estamos fazendo aqui, é difícil, não? Bíblia, é difícil. Aí tem os bloquinhos evangélicos, daí já vai lá e perde os coroas. Exatamente. Exatamente. Aconteceu alguma coisa lá. Eu acho assim, tem um propósito. Por exemplo, se você não estiver lá para divertir, mas que nem o Malafaia faz, ele arrasta um bloco com ele para ele ir evangelizando em meio ao carnaval. Entendeu? Aí ele monta um bloco da igreja com música evangélica, ele passa lá no lugarzinho e vai entregando um folheto, vai fazendo um negócio. Aí eu acho bacana. Desde que a motivação seja evangelizar, não seja copiar as coisas. Eu acho arriscado, por exemplo, os não convertidos. Sim. Tinha que ser a gente estar preparado, né? Tem que dar muitos anos para aprender que está português, ser evangelista, a pessoa que está, sabe? Sim. Na guerra, ele já há algum tempo. Já entra na igreja. Já entra, já conversa com pessoas, droga, já vai, sabe? A pessoa já está ali na guerra. Não pode pegar a pessoa. Posso pagar aqui? Mesmo porque na verdade, não é que eu era Sabe que eu sinto na cultura brasileira que eles têm que ter carnaval toda data festiva. Temos que transformar toda data festiva numa festa sem limites, de muita bebida e exagero. Não entendi? Ah, você que falou? Quero. Opa! Estou na espera aqui, ó.
É. A Esther não está aqui hoje? Esther está aqui hoje. Então agora vamos voltar lá nos galardões, ao que vencer. É Apocalipse capítulo 3. Ó, mais uma. Você recebeu um pix. Giovana. Não sei nem quem é. Estou vendendo na praça? Não, estava esperando aqui, daí a Esther falou para a Andressa, eu queria vender também. Daí ela falou assim, vamos, Esther, vou com você. E saiu aqui, andando aqui. Já, 9 horas. É ele. É o intervalo do jogo, tem cerveja, não vai ser. Ô, louco! Ah, ele falou, eu vou, mas vou uma vez só. Ô, Jonas, vou ensinar você, ó. Que nem eu ensinei pra Esther, ó. Quando eu pedia no gargalinho aqui, ó. Que eu tenho meio TDAH, aí eu costumo com as coisas sempre no mesmo lugar, sabe? Então o nível é bem aqui, ó. Na voltinha do corpo. Hã? Ó, igual a menos cadeira. Tudo. Vamos lá, Apocalipse 3, para a Ju poder ir embora. 3 e 1. Depois vocês pegam o caderno para fazer as outras 5. Mas se vocês quiserem também... tá todas aqui, ó, no capítulo 2. Todos os galardões estão no final das cartas do capítulo 2. Dá para tirar certinho também. Tranquilo? 3. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome que vive e estás morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Morrer. Mas também tendes em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha o galardão. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Então, o galardão aqui dos vencedores no verso 5. Só uma coisa aqui que eu gostaria de passar para vocês. Os ímpios, não salvos, eles não têm o nome no livro da vida. Os perdedores têm o nome no livro da vida, mas o nome está riscado. Somente os vencedores que têm o nome perfeito, sem nenhum risco no livro da vida. Veja que o nome não pode ser apagado, mas ele está com um asterisco lá na frente. Lá. Isso, está com um asterisco lá porque tem uma pendencinha. E aí depois que acertar essa pendência, aí vai tirar o asterisco do nome, vai ficar normalmente lá.
O CPF fica limpo de novo. O CPF E fica aí limpo. você precisa falar o nome ainda do vencedor. Exatamente. Nossa, imagina. Pastor, esse nome vai ser o da pedrinha branca? O da pedrinha branca. Aldeia. Ai, ai, ai. Com a pedrinha branca. Não quis falar, não, segurou a informação. Galardão, é o terceiro. E eu não lembro, é o terceiro? O mesmo maná escondido e a neta Recebeu um novo nome. É porque o nome é carregado do propósito, né? Então você vai descobrir exatamente por que você nasceu. Não é o nome da nossa mãe, não vai ser falado com Jesus. Não, é o seu nome que você. Que quando. Você sabe. Amanhã à noite eu vou buscar um recado do Guaraniense, está se preparando para o carnaval. Aí depois eu vou mostrar assim, ó. Onde está Deus e agora? Não sabe que essa noite. Pedirão sua alma. Meu Deus! E sei, para quem está preparado? Nossa, manda para mim. Meu Deus. O verso 7. Mas se a gente for para pecar, lembra disso aí? Aí a gente vai, não tem como. Melhor não, né? Você é louco, Deus. É o verso 7. Posso ler? O sexto é esse aqui que eu falei. Agora o verso 7. E também o sétimo. E ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Olha, dentro da igreja tinha um grupo que era da sinagoga de Satanás. Aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos meus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do meu templo, do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém? Então, vai ter um nome escrito nele de Deus, vai ter o nome da cidade e vai ter o nome verdadeiro de Jesus. Meu Deus. Você vai dar uma mão para o pai fala Jesus, do que chamou Jesus. Que é um nome humano. Seu nome não vai ser o nome que Deus te deu? Do propósito? Do propósito. Não é Yeshua. Esse que ele falou não conhece. Yeshua é Jesus. É, o significado de outra língua. É. Esse nome que vai ser revelado a gente não conhece. Não conhece. Muito mais mistério. Agora o próximo.
Então o galardão está no verso 12, tá bom? É a igreja mais fiel, né? O nome de Deus, o nome da cidade e o nome de Cristo. O pastor, ele fala com ele, repreende, ele usa situações que acontecem na época, né? Porque Laodiceia era uma cidade muito rica, tinha uma fábrica de polímeros, né? E ele vai falar sobre os dois jeitos, né? Ele vai falar sobre o importante. Sim. Fala sobre a riqueza, né? Esse é o sexto, né? Pastor, a Nova Jerusalém, então, é só um nome simbólico, vai ter outro nome. O verdadeiro nome. Tudo que tem um nome na terra tem um nome celeste. E veja aqui, ó, a confirmação. A Nova Jerusalém, ela desce do céu. Então Deus vem para a terra, não os homens vão para Deus. Não vai acabar o mundo. Exatamente. A gente julgava por eles, né? Até a renovada. A palavra deles, cada eles. Certo. Mas eles retratam bem isso, né? Até renovar, tudo lindo. É o milênio, gente. É o milênio. O que eles pregam o milênio. Só que para chegar lá, eles chegam de forma errada. Mas isso, vai chegar lá, eles distorcem. Mas depois que está lá, eles pregam certinho. Isso acrescenta coisa para a salvação também? Acrescenta? Primeiro, não acredito que Jesus é o Filho de Deus. Então prega sobre o milênio, mas não vai estar nele. Porque ele falou, né? Se ele crê em Jesus como Salvador, ele não está, infelizmente. Jesus é também um profeta, né? É um profeta qualquer. Igual o judeu. Eu ia fazer essa pergunta do senhor, que é fora uma vez do estudo, mas Jesus veio originalmente do judeu e 99% do judeu não vai ser salvo, porque não veio de Jesus como Messias. Não é bem assim. Mas não creem em Jesus como Salvador. Os judeus não creem agora porque foi tampado os olhos dele. Para que a gente chama isso de tempo dos gentios. Então é um hiato na salvação para ser revelado para nós. Quando Jesus voltar, vai ser a revelação para eles. Meio que eles já têm então, salvação garantida. O modo de salvação deles, apesar de ser pela graça, é diferente do nosso. Então os judeus, a maioria deles são salvos, para não falar a totalidade. E são bem simplificados também. Para não falar a totalidade. Mas vamos lá. Verso 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabeis que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejam. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Meu Deus! Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, com meu Pai no seu trono, perdão. Amém? Então, o último aqui, a última recompensa dos vencedores é se assentar no trono de Cristo. Todos os crentes vão se assentar no trono de Cristo? Não. Só os vencedores. E quando se assentar no trono de Cristo, olha lá, capítulo 2 e o verso 26. O que ele vai fazer no trono de Cristo? Posso ler? Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso no oleiro, como também recebi de meu Pai. Então você vai se assentar no trono para tomar posse das nações. Amém? Bom, vamos liberar a Juliana. Não deu para a gente falar da disciplina. Nossas aulas é muito pouco tempo. Começar mais cedo. Né? A hora que o assunto começa a engrenar, né, mestre? Vou conversar com todo mundo. Eu estou gravando novamente para os irmãos que não vieram. A Lucimara mesmo pediu para mim gravar. Ela ficou curiosa na aula, queria... Então eu gravei para ela e para os demais que não vieram também. Vamos ver como é que vai sair, que o som desse microfone aqui tá ruim demais.